que Deus tem para nós podem ser antecipados, aquilo que nós esperamos. Quantos aqui creem que Deus é um Deus de milagres? Deus é um Deus de milagres. Isso, por mais que você ache que isso é uma palavra que é para levantar o teu ego, a tua emoção, você pode achar o que você quiser. Na verdade, hoje nós estamos na era digitalizada. Qualquer que seja a sua teoria, você vai encontrar motivos para acreditar. Por mais louca que essa teoria seja, você vai encontrar motivos para somar a sua teoria, a sua ideologia. E se você quiser acreditar que Deus não é real, você vai encontrar, bota no Google, você vai encontrar inúmeras fontes que vão somar, que vão ajudar você a acreditar que Deus não é real. Se você quer contrariar a pastora Kátia, falando sobre o poder do dízimo e ofertas, bota no Google, e você vai encontrar inúmeras fontes que dízimo e oferta não é algo que é um princípio de Deus. Enfim, o que eu quero dizer é, nós somos carne e temos uma natureza rebelde e pecaminosa. E a gente vai sempre, na nossa carne, querer somatizar e potencializar a nossa rebeldia, porque pior do que você pecar é parar de chamar o pecado de pecado. A melhor coisa para a consciência do homem sapiens, não é apenas pecar livremente, mas é deturpar. Por que é pecado? Quem disse que é pecado? Vocês já ouviram, já passaram por essa crise? Eu já. Não, mas quem falou que tenho que dar oferta ou não tenho? Mas por que falou que dízimo é um princípio? Mas quem disse que Deus é real? Você já viu Deus? Mas quem falou que Jesus é filho de Deus? E se eles esconderam o corpo? E quem disse que Deus é um Deus de milagres? Porque eu já orei e eu não vi um milagre. Ou seja, nós temos uma busca insana por rebeldia. Por quê? Porque nós somos carne. Qual é a proposta da igreja? É que o Espírito Santo seja sobre cada um de nós e nós consigamos viver pelas coisas do Espírito, porque quem vive em prol das coisas do Espírito encontrará vida e vida eterna, mas quem vive inclinado para as coisas da carne vai tropeçar e cair na sua própria rebeldia e você encontra a morte. Romanos 8 fala sobre isso. Então, nessa manhã eu afirmo também contra todo espírito de incredulidade. Deus é um Deus de milagres. E quando nós afirmamos isso, nós estamos fazendo essa afirmação independente daquilo que nós criamos como expectativa. Pastor, não estou entendendo. Bem, simples. Embora nós afirmemos que Deus é um Deus de milagres, nós precisamos também afirmar que Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Não significa que tudo que a gente vai falar e gritar, Deus vai fazer, porque Ele não é o nosso servo. Não vamos trocar aqui as funções e ofícios. Nós somos criatura e servimos a um Criador. Isso nunca vai mudar. A igreja não serve para você, a igreja serve para a glória e para o louvor do nome de Jesus. A nossa vida só encontra saciedade e satisfação se nós inclinarmos totalmente ao senhorio de Cristo. Ainda afirmamos que Deus é um Deus de milagres. E nós iniciamos o mês de julho, queremos ver milagres na nossa casa. Meu irmão, nós podemos ver milagres, nós podemos ser surpreendidos em coisas até mesmo que você já esqueceu. Promessas, sonhos que você já esqueceu, que o Senhor traga à tua memória, aquilo que Ele já falou com você. Ele não é mentiroso e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele pode sim cumprir. E pense não apenas naquilo que está ativo e pulsando no teu coração, mas pense em coisas que você já ouviu antes. E por que você esqueceu? Não é porque Deus não tem poder, é porque, novamente, nós somos pecadores e temos uma tendência a nos inclinar para as coisas da terra, e as coisas da terra só nos trazem incredulidade e maldição. Que sejamos, então, uma igreja que creia, que sejamos uma igreja vibrante, que sejamos uma igreja que está conectada com a palavra de Deus e não com a palavra do mundo. A gente está vivendo um tempo bem legal em Botafogo, a gente fez um ano, um trabalho, a gente está no teatro. Ontem a gente teve um problema com uma pessoa e a gente teve que atender emergencialmente uma pessoa que estava numa crise. Eu e Sabrina, a gente saiu de casa e a gente ligou para 3 igrejas. Uma igreja em Botafogo e 2 igrejas em Copacabana. Vocês teriam uma salinha para a gente?
Por quê, irmãos? Porque a gente está num teatro, o contrato com o teatro é só domingo, então a gente não tem igreja. Então a gente aqui em Honório já é muito abençoado. Ai, Deus de milagres, quando a gente olha para o que o Senhor está fazendo nos últimos anos nesse lugar, caramba, eu me lembro, sempre que eu venho aqui, eu me lembro quantas vezes eu chegava para ministrar o louvor, eu não vou falar isso que eu ia falar aqui, mas o culto começaria às 7 horas, e 10 para as 7 a gente ainda estava tentando descobrir o que era o problema do chiado que estava tendo no som, e claro, isso são momentos, são tempos, eu não estou dizendo que hoje é melhor, e estou denegrindo ou deturpando o que aconteceu antes. O que eu estou dizendo é que nós podemos ver a mão milagrosa do Senhor nessa casa, nesse lugar, nós temos bênção, sabe? Nós vemos tudo que a história já conquistou através da igreja aqui em Honório Gurgel, e deixa eu te dizer, não acabou, não foi o final, é só o início. Nós precisamos continuar crendo, precisamos nos mover na história, porque honramos e nos dialogamos com o passado, com os nossos antecessores, porém, sabendo que ao honrar os nossos antecessores, estamos preparando um caminho para melhores dias. Melhores dias, porque a Bíblia fala para que a gente ore sobre isso. Então, ontem a gente teve que acabar indo para um restaurante, o mais reservado possível, porque a gente precisava de privacidade. E a gente não tinha uma igreja, não tinha um salão, não tinha um lugar para reunir. Nós temos condição aqui de fazer coisas milagrosas nessa cidade, desse bairro. Nós temos tanta coisa para agradecer a Deus. E, às vezes, para você que tem um lugar para se reunir, às vezes você precisa de fazer um gabinete, você tem aqui, né? Aí é uma coisa boba, né? Você não nem valoriza isso. Por quê? Porque você já acostumou. E nós temos a tendência de desvalorizar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a gente liga o rádio e tem alguém falando de Jesus, né? A gente anda na rua, tem uma igreja aberta. A gente está sempre nesse contexto de que o Evangelho está sendo proclamado. Se você for no mundo oriental, você vai em países como Omã, Iêmen, Índia, Paquistão, que o Evangelho, às vezes, não pode nem ser pregado em lugar público, pessoal. E nós aqui no Brasil, que nós aqui no Rio de Janeiro, que nós na comunidade evangélica de Honório Gurgel, nunca deixemos de valorizar o tesouro que é o Evangelho. A mensagem de Cristo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu começo essa mensagem dizendo, nós já fomos cercados e abundados por milagres. E essa falta de gratidão é um problema sério. Por quê? Porque nós queremos visualizar no futuro nós vislumbramos acontecimentos e nós sempre projetamos felicidades no si. Se eu tivesse um casamento diferente, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. Se eu fosse promovido, eu seria feliz. Se eu tivesse em tal igreja, ou tivesse 50 mil pessoas me seguindo no Facebook e no Instagram, eu seria feliz. E nós anulamos essa mentira do si, da subjetividade, da felicidade é só no que você não tem. Por isso que Paulo falava assim, olha, a tua graça me basta. Por quê? Porque ele encontrou que o maior milagre que a humanidade poderia experimentar, nós já experimentamos. Pastor, qual é? O pecador foi redimido, o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Salvador. Mas eu quero mais, beleza. A gente vai conversar sobre isso agora. Mas o fato é que a humanidade, volta a falar o que eu estava falando sobre a realidade de Botafogo, a realidade da Zona Sul, nós nos deparamos o tempo todo com crises do Homo sapiens, de querer algo e se saciar em algo que eles não vão se saciar. Na pornografia, na prostituição, no pecado, na ganância, no dinheiro, em tudo, no viés político, numa ideologia, tudo parece bom, mas Salomão já falava, é tudo vaidade, eu encontro ódio em todas essas coisas. Por quê? Porque nós fomos criados por uma fonte, e só saberemos encontrar satisfação e saciedade se o nosso coração estiver conectado com essa fonte. Entenda isso, irmão. Por isso que a igreja evangélica no Brasil não pode ser um restaurante self-service para servir pessoas. Nós não podemos ir à igreja com um objetivo de consumir e consumir e consumir. Para com essa mentalidade, porque isso vai fazer com que nós estejamos no caminho e na trilha da sociedade, que é sempre sobre você e sobre você. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que é tudo sobre Ele, tudo sobre a glória dEle, tudo para o louvor dEle. Mas e o que isso tem a ver com milagre? Tudo. Porque aí a tua mente, o teu coração, a tua vida está rendida ao senhorio dEle. E é aí que você encontra saciedade.
A intelectualidade não é maldição, mas pode se tornar maldição. O dinheiro não é maldição, mas pode se tornar maldição. Tudo que nos afasta do senhorio de Cristo não pode, é maldição. Nós não encontraremos saciedade. Irmãos, eu quero falar mais uma vez que, ao entender o poder do Evangelho, o que Jesus fez, nós entendemos que Deus é um Deus de milagres. Eu quero começar a escritura de autor de Lamentações. Alguns dizem que é Jeremias. Isso não é certo afirmar. Mas ele faz uma frase que eu quero liberar sobre a igreja nessa manhã. Ele fala o seguinte: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à minha memória, eu quero trazer à minha mente aquilo que gera esperança no meu coração. Levante as suas mãos aí, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã nós trazemos à memória aquilo que vem do Teu Espírito e que haja uma atmosfera de esperança aqui nesse lugar. Para tudo aquilo que está caído, tudo aquilo que está desacreditado, nós trazemos à memória a Tua palavra viva e eficaz. Gera esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Bem, é importante nós fazermos um contexto. Quando Jeremias, ou o ator de Lamentações, escreve isso, capítulo 3, no versículo 21, entenda, ele não estava sentado numa cama, num palácio, vendo Netflix, com muito dinheiro na sua conta. Quando o autor escreve o que ele acabou de escrever, o que eu acabei de falar, eles estavam sob o exílio babilônico. Pessoal, um povo que tinha promessas do Deus de Abraão, de reinado, de conquista, de promessa, agora se vê sob o exílio babilônico. Vocês estão aqui comigo? É um povo que estava debaixo de humilhação, um povo que estava debaixo de escravidão. Eles agora escrevem lamentações. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor faria o que o Senhor prometeu. Nós estamos vivendo isso por causa do pecado. Na história da velha aliança, pessoal, vocês vão ver uma montanha russa. O povo de Israel era uma montanha russa de relacionamento com Deus. Ora eles estavam bem, ora estavam levantando bezerros de ouro, ora estavam se entregando ao Deus de Israel, ora estavam se inclinando à idolatria, ao pecado e à escravidão. Isso era constante na história da velha aliança. Isso tudo é uma estrutura que a gente pode conversar outro dia, mas que basicamente estava mostrando que pela carne a gente não consegue salvação, só por Jesus. Mas aí, Jeremias, então, faz o seguinte: eu quero trazer à minha memória todas as palavras que o Senhor prometeu a Abraão, a Moisés, todas as promessas, mesmo estando humilhado, sendo humilhado no meu próprio pecado, e andando aqui nesse exílio. Pessoal, o povo de Israel, nesse momento aqui que ele escreveu isso, eles estavam andando cerca de 860 quilômetros como escravos. Vocês entendem como algumas palavras da Bíblia ela tem muito mais poder quando a gente entende um contexto delas? É muito fácil, né, a gente falar, não, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, estando numa bonança. Mas não, o povo aqui estava sendo humilhado, sendo massacrado, e eles falam isso: não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque mesmo sendo escravizado e humilhado, andando como se fosse do Rio de Janeiro a Curitiba, como um escravo, eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança, o que a circunstância não tem poder para penetrar no meu coração, mas aquilo que o Senhor já disse pode trazer esperança. Quantos podem dizer amém por isso? Permita que a tua visão e esperança na palavra de Deus te molde, ao invés das tuas dores de hoje te moldarem. Quando nós falamos que Deus é um Deus de milagres, nós não estamos de maneira nenhuma diminuindo a tua dor, minimizando a tua dor, minimizando a tua circunstância. O problema é que Filipenses, o autor, escreve o seguinte: tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Então não se trata de minimizar a tua dor, mas é maximizar o poder que há no nome de Jesus. É diferente. Traz à tua memória o que te dá esperança. O que o Senhor já falou, como o Senhor já se moveu. Acredite nisso, não acredite na sua circunstância. Eu quero contar uma história de uma mulher sensacional. É uma história sensacional. E eu quero contar essa história, que também está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, e vocês já ouviram. Vocês se lembram da história de Raquel e Lia? Pessoal, eu vou dar um resumo aqui, flash, para vocês. Basicamente, tinha um homem chamado Jacó, filho de Isaac. E Jacó, ele faz o seguinte: ele se apaixona por Raquel. E Raquel era linda, a Bíblia fala que ela era formosa.
E ele faz um acordo com Labão, que é pai de Raquel, fala assim, meu irmão, eu preciso casar com a tua filha, estou apaixonado. E Labão fala o seguinte, olha, beleza, você vai trabalhar para mim 7 anos, e depois de 7 anos, você vai casar com a minha filha. E Jacó fica maluco, faz a dancinha lá, né, e fica doido, e trabalha 7 anos cheio de vigor. E aí acontece o seguinte, quando ele casa com Raquel, ele descobre que não era Raquel, era a irmã mais velha dela, a Lia. E a Bíblia não diz que Lia era bonita, né? Na verdade, a Bíblia diz que Lia tinha olhos tenros, né? Então, Jacó se decepciona, né? Fica chateado, e ele vai até Labão, meu filho, eu falei com você que era Raquel, não era Lia. Não, beleza, mas a Lia era mais velha. Faz o seguinte, Labão devia ser, alguns falaram aqui, vendedor. Labão tinha um dom de venda aí, né? Vamos dizer. É o lambão. Bicho, olha só, vamos fazer o seguinte. Faz o seguinte, trabalha comigo mais 7 anos e você já pode ter Lia, não precisa esperar 7 anos. Raquel. Aí Jacó, cara, beleza, eu estou tão apaixonado por Raquel, eu vou fazer isso. Então, Jacó se submete a mais 7 anos de promessa e casa com Raquel. Então, naquele tempo, naquele contexto, o homem ele tinha várias mulheres. Graças a Deus, Deus mudou isso. Eu pensei que vocês iam falar mais amém. Amém, né? Porque você imagina, se uma mulher já dá trabalho... Não, mentira. Mas é totalmente uma estrutura social, contextual diferente, né? O pessoal fala que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Aí um professor na universidade teológica, o aluno chegou assim, professor, por que Salomão ele não era feliz, ele tinha 700 mulheres? Aí o professor, entendeu? Não, ele falou assim, aumentava a probabilidade dele acordar ao lado de uma mulher feliz, né? Então, vamos às Escrituras, para de brincadeira, pessoal. Gênesis capítulo 29, a Bíblia fala o seguinte, vendo o Senhor que Lia era desprezada. Repete comigo, desprezada. Bem, o Senhor, o nosso Deus, viu o desprezo de Lia, como ela era desprezada, ela era rejeitada. Lia foi rejeitada, ela casou com um cara que não a amava. O Jacó casa e rejeita essa mulher. E, de certa forma, ela foi humilhada, né? Então, assim, primeira palavra que eu quero dizer hoje, o Senhor vê a tua rejeição. Nós cremos num Deus de milagres, mas um Deus empático, Ele é muito compassivo. E ele vê o teu coração, Ele vê o teu sofrimento. Deus, Ele vê como você foi rejeitado, Ele vê como você foi desprezado. E novamente, não estou querendo levantar o teu ego, eu estou querendo levantar o teu espírito. Ele consola, Ele chora com os que choram. Ele é um Deus de compaixão. Ele viu a tua dor, Ele vê a tua dor e Ele vê o teu desprezo. A Bíblia fala que Deus, então, abre o ventre de Lia e Lia começa a ter filhos. E é isso que eu quero falar. A Bíblia diz, no versículo 32, o seguinte. Lia, que era desprezada, ela concede um filho e o nome dele é Ruben. Você pode repetir comigo? Ruben. No versículo 36 diz o seguinte, capítulo 19. Então disse Lia, o Senhor agora atendeu a minha aflição, por isso o meu marido me amará. Tá bom? Primeiro filho, Ruben, ela faz uma conotação de bênção, de milagre, com uma mudança de circunstância. Vocês estão aqui? Entende? Olha, Ruben, agora que eu tenho um filho, o meu marido Jacó não vai me desprezar, ele vai me amar. Bem, olha o que aconteceu no versículo seguinte. Lia concedeu a luz a um outro filho. Tá bom? Então, pelo menos aqui, a gente está falando de uma timeline de 1 ano, pessoal. De 1 ano. Pelo menos. Pode ser mais, né? A gente não sabe. 9 meses, 10 meses, 1 ano. E ela concebeu a outro filho e diz o seguinte, o Senhor agora ouviu que eu era desprezada. Por favor, fica comigo aqui nessa manhã. Preste atenção no sofrimento dessa mulher. Mais uma bênção, mais um milagre e mais uma conotação de um milagre com mudança de circunstância. Deus percebeu agora que eu era desprezada e Ele me deu esse filho.
e ele vai se chamar Simeão. Repete comigo, Simeão. É o segundo filho de Lia. Mais um milagre, mais uma bênção, mas nada mudou. Porque olha o que o versículo seguinte diz. E concebeu mais um filho, e agora ela diz, essa vez o meu marido se unirá a mim, porque 3 filhos eu tenho lhe dado. Por isso eu vou chamá-lo Levi. Vocês estão aqui? Vocês entendem o contexto? Nós estamos vendo uma mulher em dor, que se define pela dor, que se define pelo desprezo, que se define pela mágoa e que associa milagres à mudança de dor. Por isso que eu falei no início que a igreja não pode trilhar a trilha da sociedade. Não se trata de milagres como um Deus que muda coisas. Se trata do seguinte, nós amamos a Deus independente dos milagres que Ele pode ainda fazer por nós, porque o maior milagre Ele já fez na cruz do Calvário. Isso é importante que nós entendamos, mas isso não anula a nossa sede e fome por milagres, claro que não. Mas entende que é uma mulher desprezada, uma mulher cheia de dor, que faz o seguinte, cada filho, cada milagre, significa mudança na circunstância. E isso não é o que acontece, porque à medida que ela tem filhos, nada muda. Aqui a Bíblia mostra que Jacó continua desprezando essa mulher, porque ela tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, ela faz promessas, ela faz conotações com as circunstâncias, mas nada mudou, tá bom? Então, o 4º filho, e aqui a história termina por enquanto. Versículo 35. E agora concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, desta vez eu louvarei ao Senhor, e chamou o 4º filho de Judá. Repete comigo, Judá. Bem, pessoal, aqui a história mudou. Provavelmente, passaram-se aí no mínimo 4 anos, tá bom? Essa mulher continua sendo desprezada, essa mulher continua sendo rejeitada, porém, a ótica e o coração dela mudou. Ela agora está dizendo o seguinte, olha, eu não quero saber se esse idiota vai me amar. Eu não quero saber se esse idiota vai me aceitar. Eu só sei de uma coisa, é que eu tenho um Deus. E esse Deus não me despreza, esse Deus não me ofende, esse Deus não me rejeita. Eu não preciso da aprovação de um homem quando eu entendo que eu fui aprovada pelo Deus de Israel. Então existe uma promessa sobre mim. Quer saber se esse idiota me ama ou não me ama, me rejeita ou me aceita? Eu vou louvar ao meu Deus, ao Deus de Abraão. A ideia da premissa da mensagem nessa manhã é fazer o seguinte, nós entendemos que louvor e adoração atrai a promessa que Deus tem sobre você. Só que louvor e adoração, quando você toca no milagre, é uma coisa. O que Deus está querendo é que nós louvemos e o adoremos, mesmo que a gente corra o risco de não tocar em milagres. Porque Ele continua sendo digno. E é isso que essa mulher fez. É isso, ela mudou. A circunstância não mudou, ela não estava sendo amada, mas ela mudou. E hoje você vai receber uma profecia aqui do pastor, dizendo o seguinte, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que olha pela tua causa, mas mesmo se algum milagre não acontecer, muda o teu coração, Ele continua sendo digno da adoração. A tua adoração, queridos, tem poder para mudar circunstâncias. A tua adoração tem poder para mudar circunstâncias. E mesmo que circunstâncias não mudem, pastor, a tua adoração nunca vai ser em vão. Abacuque estava reclamando, Abacuque é um profeta menor. Deus, está tendo miséria, está tendo corrupção, está tendo separação, está tendo pecado, imoralidade sexual, prostituição. O Senhor está aqui, o Senhor não está vendo, por que o Senhor não faz uma coisa? Capítulo 2, Abacuque fala o seguinte, eu colocar-me-ei na minha torre de vigia, não vou parar de orar e vou colocar na minha posição. Qual é a minha posição? Ora, para de murmurar, ora. O Senhor vê, o Senhor vê. O último capítulo termina no seguinte, Abacuque falando o seguinte, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu louvarei ao Deus da minha salvação. Queridos, isso que mostra, talvez esse cara morreu sem ver um milagre. Talvez esse cara tenha morrido sem ver uma restauração do povo. Mas o maior milagre, ele experimentou, foi o coração dele, se apegar ao Senhor. O nosso Deus é digno. Ele é digno.
Ele é digno. Bem, o teu louvor é uma arma de guerra. Olha só, Simeão, Rúben, Levi. Agora o meu marido vai me amar. Essa mulher faz um ato profético. Essa mulher, ela faz algo assim muito profético. Ela pega esse menino, agora o quarto filho, e fala o seguinte: esse aqui é Judá, que significa louvado, louvor. E ela diz o seguinte: eu, desta vez, ela fala, desta vez, quer saber? Eu vou louvar ao meu Senhor. O louvor a Deus atrai a presença de Deus. E quando a gente fala de milagres, a gente entende que não existe milagre sem presença. E o louvor atrai a presença. Não existe romper sem a presença de Jesus. E não existe como Jesus vir se não for pela adoração. Louvor, quando as pessoas falam, pastor, sobre guerra espiritual. Existe guerra espiritual? Existe demônios? Sim. Existem pessoas que podem ser possessas por demônios? Absolutamente, sim, isso é óbvio. E eu quero dizer que uma das guerras espirituais que você tem a favor é a tua vocalização. Louve a Jesus, porque cada vez que você adora Jesus, Jesus tem que vir. Jesus vem, Ele é atraído pelo nosso louvor. Olha o que acontece. Jacó estava velho, pessoal, está morrendo, tá bom? Vamos acelerar a mensagem aqui bastante. Eu quero... Vamos rir um pouquinho? Tem gente que ficou sério, não gostou não. Todo espírito de seriedade. Ó, eu quero passar um vídeo para vocês, mas ele bem legal. Acho que vocês vão gostar. Tem um vídeo aí, pessoal. Vamos passar um vídeo aqui que tem a ver com a palavra. Ou não. Mas vai ser legal a gente ver. Ó. Eu não te amo, porque... Não fala assim pra Tá. Eu não te amo, não. Tá, eu te amo sim, mas Alice, então, eu quero que você fique na minha casa. Então, eu deixo você brincar com as minhas bonecas. Mas, olha, eu não vou deixar você descabelar minha boneca. Porque já cabelou várias bonecas, não vou deixar, tá bom? Sua lindinha, feiozinha e também que me empurra, tá nojento. Esse vídeo é muito bom. A gente passa, quando o pessoal fala assim, pastor, você está com saudade dos Estados Unidos, de Colorado? Eu estou saudade da minha mente que eu tinha em Colorado. Que a gente que começar a igreja, a mente não para. Né? Viu aquela música, aquele louvor? Não para, não para, não para, não. Não para, não para. Não conhece o louvor. A minha mente não para. Aí eu fico assim, eu tenho saudade da minha condição mental, como eu era, a gente era. E a gente às vezes pega uns vídeos engraçados, a gente ora junto e a gente vê esses vídeos engraçados. E isso é para relaxar, porque a gente tem um peso mental, a gente tem um peso na nossa mente. E aqui é interessante o seguinte, pessoal, que eu acho esse vídeo muito bonitinho. A Alice, ela fala assim, Alice, eu não te amo, tá? Aí a mãe fica assim, não fala assim. Não fala assim, fala que ama. Eu te amo sim. Aí ela, mas ó, então você pode vir aqui brincar com as minhas bonecas. Tá? Mas você, a última vez, cabelou minhas bonecas todas. Sua lindinha, aí dá viradinha, eu imagino isso, né? Que é uns desenhos. Sua lindinha, feiozinha, maldosa, te odeio. E eu acho muito engraçado esse vídeo, porque mostra a nossa percepção. Parece que a gente está, tipo, como se Deus estivesse nos orientando. O Espírito Santo fala assim, não fala assim, faz assim, não haja assim. Aí a gente parece que está virando as costas de Deus, não está vendo, né? Aqui na igreja tudo certo. Aqui na igreja está tudo lindo. Deus é um Deus de milagres. Aqui eu não paro de existir. Aí chega a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a opressão vem, as lutas vêm, a guerra vem, a ameaça do divórcio vem, o marido que é alcoólatra vem, e aí não tem nenhum pastor em cima do púlpito dizendo, traz a tua memória o que te dá esperança. Aí você começa a deturpar e se voltar contra Deus, mesmo que seja algo inconsciente. E eu quero dizer o seguinte, que o mesmo Espírito que está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, ele pode estar na sua casa. Essa voz não é a voz do pastor, essa voz não é a voz de profeta, essa voz é a voz do Espírito Santo. E essa é a promessa que Jesus fez, que Ele estaria com a gente até a consumação dos tempos. Queridos, Ele é a voz que a gente precisa ouvir. É fácil a gente ser
é fácil a gente crer em milagres aqui, é fácil a gente ter forças aqui, e isso aqui é importante para que isso realmente reenergize a gente, nos dê essa condição. Mas o que eu quero dizer é que o teu louvor é tua responsabilidade. Por favor, não terceirize responsabilidade, não projete responsabilidade no seu pastor. Eles têm responsabilidade de mentoria, de aconselhamento, de oração, e eu caminho com eles e sei que eles têm orado, têm intercedido, têm estado disponíveis. Porém, é o seguinte, graças a Deus, que nós não dependemos de pastores para nos achegar a Deus. Nós não precisamos mais de ídolos para nos achegar a Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, homem, para fazer um holocausto e sacrifício, porque o último sacrifício foi feito, Cordeiro Santo, imaculado. E aí, pessoal, o que isso significa? Pastor, como assim? O que significa? Eu quero dizer o seguinte, que porque Ele se fez sacrifício, por obediência ao Pai, nós hoje temos acesso aos santos dos santos. Nós temos acesso a ouvir a voz do Espírito. E Ele vai te falar, e Ele vai te dizer, não abra essa porta. Fecha essa porta. Não dê ouvidos a esse comentário, porque Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, o seguinte, cuidado, porque mais conversações corrompem bons costumes. Nós somos uma era pós-moderna, digitalizada, e temos acesso à informação como nunca tivemos antes. Isso é bom. Mas eu falei no início que toda bênção pode rapidamente se transformar em maldição quando Deus não é o centro. E ela vai apoiar esse espírito incrédulo que cada um de nós, a começar em mim, carrega. Qual é o propósito, então? E como a gente pode se abster disso? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra fala em Apocalipse o seguinte, abre os teus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando nessa manhã. E você sabe o que fazer. E a minha premissa é que Deus é um Deus de milagres. E todo milagre vem através da adoração. Adoração. Então vamos adorar a Jesus. Essa mulher não tinha noção de quão profético aquele momento estava sendo. Quando ela pega Judá, aquele bebê, e ela fala o seguinte, dessa vez eu vou louvar. Ela estava dizendo o seguinte, a redenção, não só de Israel, mas dos gentios, virá através do louvor a Jesus, o Filho de Deus. Milhares de anos se passam. Antes disso, Jacó está morrendo, e Jacó faz o seguinte, ele começa a abençoar 12 filhos. Vocês estão aqui comigo? Ele profetiza sobre 12 filhos, ele vai em Simeão, profetiza, Levi, profetiza, Rúben, profetiza, chega a vez de Judá. Aí Jacó faz uma que a gente chama de uma profecia messiânica. Jacó, milhares de anos antes de Jesus se manifestar, Jacó anuncia Jesus. E ele diz para Judá o seguinte, Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos e os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leão. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa no sangue. E os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Irmãos, nós cremos que Jesus não nasce no livro de Mateus. Jesus não começa a sua história no Novo Testamento. Jesus é folheado e anunciado e profetizado nas histórias da velha aliança. Profetas que intencionalmente faziam isso em nome do Senhor, mas Jesus é visto aqui. E é por isso que o Evangelho é o maior milagre que a gente poderia experimentar. Jesus, ele é o alfa, que é o início. E ele é o ômega, ele é o fim. Jesus não nasceu, Jesus é Deus. E ele estava no princípio, João
fala isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, e nada do que seria feito se não fosse através dele, por intermédio dele. Jesus estava na criação da terra, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, e eles falaram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus é o início de tudo, e porque ele é o início de tudo, ele também é o final de todas as coisas. Portanto, se Jesus não bateu o martelo e não disse que é o final da tua história, quem é você para determinar o fim? Escute uma coisa, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele se faz presente quando a gente se humilha, e a gente entende que a nossa carne não é suficiente para atrair Deus, mas o nosso louvor, que é fruto de arrependimento, atrai a presença de Jesus. Nessa manhã nós queremos atrair Jesus em nossa vida. Ao atrair Jesus em nossa vida, nós estamos à beira de um milagre. Estamos à beira de um milagre. Então, espírito de incredulidade, nessa manhã nós rejeitamos você em nome de Jesus. Espírito de altivez, espírito de autossuficiência, nós rejeitamos você em nome de Jesus. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Queridos, ouve. Eu falei que Jesus estava em Gênesis e Jesus também está em Apocalipse. Olha o que a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 5. Diz o seguinte, olha aqui, vocês sabem que Apocalipse foi João que escreveu, e Apocalipse diz o seguinte, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir esse livro e os seus 7 selos? Olha a problemática de João, ele tem uma visão na ilha de Patmos, ele se vê no céu, mas nem o céu sem Jesus tem sentido, porque eu falei que a palavra afirma que Jesus é o princípio e o final. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus possibilita um caminho para eu e você, querido. O fim está escrito em Cristo, assim como o início está escrito em Cristo. A cruz é o meio para que eu e você pudéssemos fazer parte desse fim glorioso. Deixa eu repetir, pastor, como você ousa dizer que Deus é um Deus de milagre? Jesus é o alfa, o início, e no início ele escreve o fim, e a cruz é o meio para que eu e você nos tornássemos participantes e co-herdeiros com o final glorioso de Cristo Jesus. E esse é o maior milagre que uns já experimentam e todos nós iremos experimentar. É o que a palavra viva de Deus nos anuncia. Quantos aqui podem dizer glória a Deus por isso? Agora João está num problema. João, ele está vendo uma crise, ele vê um livro com 7 selos e ele ouve uma voz, um ancião dizendo, ei, tem alguém aqui que é digno de abrir esse livro e seus 7 selos? Ninguém fora achado digno de abrir esse livro. Vocês estão aqui? Então a Bíblia fala em Apocalipse 5 que João começa a chorar, começa a sofrer. Por quê, pessoal? Pastor, por que você está falando disso? Eu falando que a tua vida na igreja não significa que você não vai sofrer. Porque nem o céu sem Jesus, até o céu sem Jesus, é um lugar de sofrimento. Não faz sentido. Por isso que o teu dinheiro, a tua ganância sem Jesus não faz sentido. Porque o teu dinheiro vira ganância. Por isso que o sexo sem compromisso não faz sentido. Porque é um sexo sem a bênção de Jesus. Todas as coisas que você encontra prazer, é um prazer momentâneo, se for sem Jesus. João experimenta isso, ele começa a chorar. Calma aí, bicho. Como o cara começa a chorar no céu? Bem, ouve a Bíblia, ele diz o seguinte, quem é digno de abrir? Bem, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir esse livro, e eu comecei a chorar. Por quê? Porque a nossa saciedade e satisfação está em Jesus. João está no céu, mas ninguém for achado digno de abrir o livro, e ele chora. E choro de tristeza. É por isso que você vem à igreja, você faz campanha, você faz e você chora de tristeza.
tem 2 pontos. Primeiro, realmente nós somos homens e temos fases ruins. Mas a minha palavra é que a religiosidade não pode trazer satisfação. Só Jesus pode. É por isso que na cultura da igreja, a gente associa performance com vitória. A gente fala, tem que subir um monte, tem que jejuar, tem que dar dinheiro, tem que ir para a igreja dia e noite. Nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Façamos isso. Mas não faça isso para encontrar satisfação. Como o pastor Luciano Subirá escreveu, até que nada mais importe, fala sobre um coração desejoso de encontrar Jesus, não a nossa performance. E aí, capítulo 5 de Apocalipse, ele diz, versículo 4, e eu chorava muito, João chorava no céu, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para esse livro. Vamos comigo. Todavia, um dos anciãos me disse, ei, para de chorar. E é aqui que Judá muda a história da terra e muda a nossa história, porque fomos enxertados nessa raiz, nessa árvore. A cruz é a interceptação, é o meio para que eu e você experimentemos um final glorioso em Jesus, no ômega, o fim. O nosso fim já está escrito. O nosso fim já está escrito. O ancião interrompe João e fala assim, por que você está chorando? Não chore mais, porque o leão da tribo de Judá foi achado, a raiz de Davi, o rei dos reis, o filho, o Messias de Israel. Ele foi achado digno, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o final da nossa história. Aquele Judá que ficou sendo profetizado por uma mulher de dor. E a dor, ela sensibiliza a gente. Porque eu falei que Jeremias escreve, traz à minha memória o que me dá esperança, porque eles estavam em dor, mas a dor sensibiliza a gente para a gente ter um sussurro, é o Senhor, ou o Senhor vem, ou eu morro, até que nada mais importe, ou o Senhor vem na minha causa, ou eu morro, porque eu só encontro satisfação em Ti. Qual é a proposta desse século? É que você encontre satisfação na prostituição, no dinheiro, no prazer, na traição, na tua carne, mas você vai morrer, porque aquele que se inclina para as coisas da carne encontrarão a morte. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Só no Senhor o princípio e o fim. Há a profecia da ressurreição. E na tua dor, nesse momento, sensibiliza o teu coração, até que esse cetro de justiça venha sobre você. Pai, Espírito Santo, nós entregamos esse momento a Ti, Deus. Nós anunciamos que o Senhor é o nosso princípio, o nosso início e o nosso fim. O Senhor é um Deus de milagres, Senhor, a cruz é um milagre e essa cruz nos possibilita crer em milagres maiores. Agora, nesse momento, nós louvaremos o Deus da nossa salvação. Pai, nós como Lia, como Jeremias, no momento de dor, no momento de sequidão, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos louvar e atrair a Tua presença. Se você puder, fique de pé, vamos adorar Jesus com a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo a Ti. Nós declaramos, faz milagres que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua adorando a Ele. Em nome de Jesus, Senhor. Faz os milagres que o Teu povo precisa nesta manhã. Estamos começando este mês declarando e crendo nos Teus milagres. O maior milagre já foi feito, que é a nossa salva, redenção, perdão dos nossos pecados e a nossa salvação e a promessa de vida eterna. Mas como homens precisamos de muitas bênçãos e milagres, Senhor, e nós Te pedimos que no nome de Jesus, como já foi orado hoje, os céus se abrem. Toda incredulidade, Senhor, faz um milagre. Senhor, nas casas faz um milagre, nas finanças faz um milagre, nas famílias faz um milagre, no casamento faz um milagre. Senhor, no emprego faz um milagre, em todas as áreas, saúde, faz um milagre, para que o Teu povo se alegre, mas que não se prenda a isto para Te adorar, como foi ministrado nesta manhã. Senhor, vem sobre nós, realiza milagres na vida da Tua igreja, para que o Teu nome seja honrado, exaltado
e glorificado. Que o teu povo libere fé neste momento e comece a declarar, a crer e a esperar somente em Ti os milagres que estão precisando. Nós oramos, Senhor, e aproveitamos para continuar orando pela vida do José Carlos, que o Teu milagre permaneça ali, Senhor, sendo realizado, e ele seja totalmente curado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa também, que não estão aqui, que recebam o milagre que pedem, que buscam e que necessitam. Nós oramos, Pai, em fé, ousadia e autoridade nas promessas da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles que creem no milagre, digam amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, queridos. Como é bom estar diante da presença de Deus. Não existe nada de mais precioso nessa terra do que estar na presença de Deus. E nós estamos aqui na certeza que o Espírito Santo está aqui, na certeza que Deus está aqui, na certeza que o Espírito Santo está agindo na sua vida, através da palavra, através da ministração e através de tudo o que aconteceu, da adoração. Sabemos que o Espírito Santo está aqui agindo, e por isso nós temos que exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor e toda adoração. Levanta as tuas mãos e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado pelo Teu corpo que foi mutilado em meu favor na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Tu te entregaste por mim. E eu te exalto, eu te glorifico, eu te engrandeço, e eu te amarei eternamente. Que este amor que sentimos por Ti, Senhor, seja algo constante na nossa vida, como foi dito e pregado, não somente no momento de culto, nem somente no momento em que as coisas estão bem, mas em todos os momentos, que o nosso amor a Ti seja permanente, constante, para que possamos viver a vida que agrada, que honra e exalta o Teu santo nome, porque quem Te ama verdadeiramente guarda os Teus mandamentos e os cumpre. Nós oramos gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. E é na obediência ao Senhor e à Sua palavra que nós estamos aqui para a Santa Ceia. Chamar os pastores aqui na frente, por favor. E o que a palavra de Deus diz em Mateus, obedecendo a palavra, diz: cheguem mais para perto, mais para perto. Samuel, bispo, chega mais para perto, fica mais perto. Mais perto, não precisa colar não, mas mais perto, né? Só porque fez aniversário ontem, está todo bobo. Depois a gente vai orar por ele e orar pelo pastor Samuel também, que faz aniversário depois da manhã, né? Então, e estamos devendo a oração à pastora Cátia também, que fez aniversário e a gente não chamou no dia. A gente vai orar por os três hoje. Sabrina Glória fez essa semana também, isso é. Então, o Gilvan faz hoje também, ó, tá vendo? Mais um, né? Então é isso aí. Então aqui, obedecendo a palavra, Mateus 26, diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu,
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, queridos, em obediência à palavra, nós fazemos a Santa Ceia, não por religiosidade, não por rotina, mas por obediência, até aquele dia em que estaremos todos juntos com Ele, na grande bodas do Cordeiro, na presença do Pai. Então, que esse momento seja marcante na nossa vida, seja um momento de reflexão, gratidão, honra e louvor ao nosso Deus, por tudo que Ele tem nos dado. E a maior bênção, já foi falado, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos participar desse momento com toda fé de estarmos participando do corpo e do sangue de Cristo, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Amém? O bispo Antônio Carlos vai orar, consagrando os elementos nesse momento em que vamos participar da ceia. Senhor, em Tua presença que nós estamos, em Tua presença que nos reunimos, que nos apresentamos para fazer culto à Tua presença no nosso meio, porque Tu estás vivo, reinando para sempre. Tu vens se manifestar no meio dos louvores do Seu povo, vens andar no meio do Seu povo. Tu vens ouvir e tocar no coração de todos no meio do Seu povo, no meio da adoração, dos louvores que sobem em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta verdade que continua, Senhor, impactando todos os nossos corações. E é diante desta presença, deste ato solene que vamos participar, nós consagramos, portanto, esses elementos. Consagramos o pão, Senhor, que é o símbolo e um tipo do Teu corpo, o corpo que foi dado, moído na cruz do Calvário pelas nossas transgressões, mas também por causa dele nós temos a cura das nossas enfermidades, como um selo, como uma aliança, Senhor, que também se repete neste ato da ceia, que traz cura e repreende a enfermidade do corpo. Portanto, Senhor, nós consagramos esse pão, e cada um que ingerir, o Senhor possa saber que está ingerindo algo santificado na Tua presença. Também, semelhantemente, consagramos o vinho, cálice da aliança, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Todo o passado de pecado, toda a situação pecaminosa que precedeu este tempo, Senhor, pelo derramar deste sangue na cruz, Senhor, houve esta remissão, este perdão, Senhor, de forma completa, e nós nos apropriamos deles também nesta hora, e por isso consagramos este elemento, que todos saibamos aqui, Senhor, quando tomarmos este cálice, que estamos fazendo isso, Senhor, nesta dimensão, Senhor, de remissão de pecados. E fazemos isso, Senhor, tanto o cálice quanto o corpo, o pão. Fazemos isso em memória de Ti, Senhor. Fazemos isso, Senhor, em consagração, Senhor, diante de Ti. Portanto, recebe, Senhor, toda a nossa gratidão também nesta hora, por fazermos parte desta nova e perfeita aliança em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus por tão grande privilégio, né?
Enquanto os músicos vão ministrar, os irmãos vão pegar aqui para ministrar, e os músicos, o ministério do louvor vai cantar, e você esteja orando, pedindo perdão se precisar, fazendo uma introspecção e se reconciliando com Deus, renovando a sua aliança, a sua fé, com a sua família, com a sua vida pessoal. Fale com Ele, ore enquanto os elementos são distribuídos. Não se distraia, não converse. É um momento solene, um momento importante, um momento de renovação de aliança na sua vida, para a glória do Senhor. Sobre si as nossas dores, Ele sofreu sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Recebe adoração, Senhor. Recebe adoração, Senhor, pelo teu sacrifício. Recebe adoração pela tua vida que foi entregue por nós, Senhor. Recebe a adoração do teu povo que te ama e que te adora e que te agradece. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tão grande sacrifício que tu realizaste por nós. E em memória dele, em memória de ti, em memória do teu sacrifício, e que nós vamos agora comer do pão e tomar do cálice com ações de graça nos nossos corações. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos então, queridos, comer o pão e tomar o cálice com gratidão em memória do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém. Podem comer e tomar o cálice da nova aliança. Amém.
Fica de pé e adora ao Senhor. Aleluia. Recebe a adoração do teu povo. Recebe o louvor do teu povo, Senhor, que te ama e que te adora e reconhece o teu sacrifício e reconhece a tua obra salvadora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor e dê um grito de júbilo a Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. Vamos orar pela pastora Kátia, pastor John, Sabrina Glória, pastor Samuel, Paola também que faz aniversário essa semana, faz dia 5, dia 6, o Samuel faz 5, ela faz dia 6, Gilvan que faz hoje também. Mais alguém que quer oração, venha, se fez aniversário. Ana Luísa fez aniversário, está lá embaixo ou está aí? Está lá embaixo, né? Ah, não veio. Ah, Ana Luísa, filha do Luiz Paiva. Então vamos orar. Vamos orar. Pai, bendizemos o teu nome pela vida dos teus servos. Pastor John, que fez aniversário ontem, a Suza, sua filha, que fez aniversário dia 1º, também abençoa. Oramos pela pastora Kátia também, que fez aniversário semana passada, pela Sabrina Glória, que fez aniversário essa semana, pelo Gilvan, que está em casa, que fez aniversário, faz aniversário hoje, pela Ana Luísa, filha do Luiz Paiva, que faz aniversário também hoje. Oramos pela Maria José, que fez aniversário essa semana passada, Marlene Abreu também, pela Sara Gomes, quarta-feira também, pelo Samuel Brum, que fez aniversário. E se mais alguém que vai fazer daqui dia 5, e quem fez e que não está aqui, que vai fazer essa semana, seja abençoado também em nome de Jesus. Todos recebam uma bênção que vem das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de despedir vocês, eu estou aqui, fiz uma cirurgia, né? Estou com a boca cheia de pontos por dentro, ainda sangrando um pouco, mas vim, né? Então, pedi o Samuel para pregar, que eu estava, né, com essa, mas graças a Deus estou conseguindo falar bem, né? Ninguém notou nada, né? Mas quem está aguentando aqui sou eu, os pontos mexendo lá dentro, tudo ainda está doído. Mas eu tive 2 sonhos. Um sonho, às 4 horas que eu levanto para orar pelo Zé Carlos, toda madrugada, e eu sonhei que o Júlio, né, Oliveira, que estava num problema, né, foi preso, foi solto, e eu sonhei que ele vinha, me dava um abraço, chorando, né, e dava um abraço. Depois, eu sou difícil de lembrar de sonho. E quando acordei 7 e pouco, com o relógio tocando para levantar, para me arrumar, eu tive um sonho que eu estava indo para um lugar para pregar. E eu chegava num lugar assim, e parecia um sítio, e tinha um morro, e eu fiquei meio assim, e eu levava o púlpito comigo para pregar. Eu estava levando o púlpito. E eu cheguei nesse lugar, quando eu cheguei, e eu me deparei, né? Não, você tem que subir esse morro, é lá em cima. Aí eu falei, então eu vou jogar o púlpito aqui, vou subir a pé.
E eu subi a pé. E aí ele falou assim: quem vai te dar o sermão é teu pai. Eu nem sabia o que eu tinha que pregar. O sermão está lá com ele. Ele é que vai te dar, né, o sermão. E eu subi, e o pastor Jonathan estava lá também para assistir a pregação. Eu falei: caramba, ninguém vai falar inglês, como é que ele vai assistir? E eu vim subindo, e quando eu ia subindo, né, e aí muitas pessoas iam saindo, e outras iam chegando. Eu não sei se tinha 2 cultos, sei lá. Ia saindo, outros chegando. E Deus falando assim: teu pai que vai te dar a pregação. E eu acordei com o relógio despertando e chorei, né, lembrando do meu pai, lembrando de quantas vezes quando eu jovem, e ele me dava sermões para pregar. Às vezes: olha, você prega isso aqui, me ensinando. E eu, né, já ensinei algumas coisas, Samuel, mas confesso que hoje eu não ensinei nada a ele, não. E ele deu uma palavra muito edificante, muito boa. Eu não estou falando por causa disso, estou falando porque eu associei uma coisa a outra. Então eu vinha com o Gustavinho no carro conversando, a Marcela e o André tiveram que viajar a trabalho, e eu vinha falando com ele, e o Samuel mencionou quantas histórias tem nesse lugar. E eu estava lembrando do Júlio, quando criancinha ainda, e a igreja sustentava a família dele. Eu levava as compras toda semana na casa deles, pagava a luz, aluguel deles. Eles tinham 5, 6 filhos. E eu estava só, estou falando isso, né, vocês sabem que a gente fala assim para lembrar. E lembrando com o Gustavinho de quantos retiros a gente cuidou deles, de jovens e adolescentes, a bagunça que eles faziam, e a gente cuidou, abençoou e serviu. Então, quantas histórias. Então Deus está querendo que você pense nas histórias passadas para valorizar o que Deus fez na sua vida aqui nesse lugar. Muitos estão servindo a Deus em outros lugares, glória a Deus. Nós estamos com o Luiz, né, o Luiz Cláudio e a Bárbara aí, que foram frutos, né, do trabalho, serviram aqui em Honório, hoje estão servindo em outro lugar. Temos outras pessoas que estão em casa, talvez que não servem mais aqui, mas estão em outro lugar. Você que está aqui, que é novo inclusive, eu quero falar, se você quer se tornar membro da igreja, procura alguém da liderança, alguém ali, pega uma ficha, dá o seu nome, para que você faça, né, o GPS, aprender um pouco da igreja. Então, tudo, né, valorize o que Deus tem feito na sua vida e o que Deus tem te dado, mas pense que um milagre novo Deus quer realizar. E esse mês será o mês que vamos falar todas as semanas sobre milagres, e você vai alcançar o teu milagre. Creia, desde já, profetiza, recebe e viva este milagre de Deus. E para terminar, que eu estou falando demais, né? Mas eu quero só lembrar os irmãos que nós temos sábado que vem a festa da roça. Então, às vezes alguém fala: a igreja não faz muita programação mais, mas quando faz você não vem. Então não adianta fazer, como disse Samuel, culto de oração, de culto de milagre, culto disso, culto daquilo, e você não vem. Não, eu já fui domingo, então não preciso mais ir. A festa da roça é um momento de comunhão. Já temos pregado que a comunhão faz parte e é muito bom. Então venha para a festa da roça. Não deixe de participar. Ah, tem que vir de roupa de caipira. Não, ninguém precisa vir de roupa de caipira. Se você quiser vir de vestido da roça, você vem. Mas se não puder, também vem da mesma forma. Vem ter comunhão com os irmãos. Traga familiares, traga amigos. Isso é uma oportunidade de termos comunhão com a igreja. Temos comunhão com os irmãos, né? Temos falado aqui da campanha também do agasalho, né, para o projeto das crianças da Palmeirinha. Já temos recebido algumas ofertas. Não sei, o Alex não passou nada ainda, mas você participe da campanha do agasalho, trazendo agasalho, trazendo cobertor ou dando dinheiro, e pelo Pix da igreja coloca lá, agasalho, e a gente vai destinar para isso. Então não deixe de participar. Nós temos também o Serve Day, que será no outro, né, dia 18, dia 16, né? 16. Então você precisa estar empenhado. Quem quer comprar camiseta, procure a Paola, dê o seu nome, e nós vamos fazer, servir a escola daqui, a praça, Palmeirinha, as crianças. Vamos servir a rua, dar café da manhã na rua. Então todo o trabalho que é feito todo ano, você precisa se engajar nesse trabalho. É o trabalho da igreja.
É a obra que a igreja está fazendo. Amém? Queridos, foi bom estar com vocês. Foi bom estarmos juntos. E essa semana nós vamos sentar com os pastores, vamos organizar. E na outra semana nós vamos começar com o Ministério de Intercessão, organizando a oração, dia de semana. E os cultos de quarta-feira, nós vamos voltar com cultos de milagre toda quarta-feira. Então nós vamos organizar essa semana, vamos colocar tudo em como vai ser e vamos então avançar, crendo que Deus tem grandes coisas para fazer na vida da igreja e através da tua vida também. Amém? Você é um instrumento de Deus para fazer a diferença nesta terra. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Leva-nos agora em paz. Livra-nos do mal, do perigo, das setas malignas, de toda violência, de todo acidente, balas perdidas, de todo problema, ó Deus, nas ruas, em casa. Ó Deus, que sejamos todos guardados e abençoados. Continua curando enfermos, libertando cativos e salvando esta geração que está perdida. Oramos, Pai, te agradecendo e te louvando por tudo que aconteceu nesta manhã. Leva-nos em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.